Meu filho vendeu às escondidas o relógio de luxo do meu falecido marido para bancar a viagem dele para a Espanha. Ele não sabia que dentro daquele relógio havia um compartimento secreto com a senha para uma fortuna de quase 3 milhões. Mas o que ninguém esperava é que meu marido já previa a traição do próprio filho e deixou uma armadilha perfeita para proteger-me até depois da morte. Mas antes de continuar contando minha história, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Pare de reclamar, já foi vendido. As palavras de Miguel caíram como pedras em meu estômago, enquanto eu permanecia imóvel, com as mãos ainda molhadas da louça que lavava. Meu filho de 42 anos estava encostado no balcão da minha cozinha, braços cruzados, como se fosse o dono da casa. Seu rosto não mostrava o menor remorso. 6 meses após enterrar Francisco, meu marido de 43 anos e meu próprio filho tinha roubado o último objeto pessoal dele que eu usava diariamente. Aquele Rolex Submariner de 1978 que Francisco tinha economizado 3 meses de hora extra para comprar quando Miguel nasceu. Todas as manhãs eu dava corda ao relógio, um ritual que me conectava ao meu falecido marido. Jimena, minha nora, levantou os olhos do celular com aquela expressão de falsa preocupação que eu conhecia bem demais. Honestamente, Dolores, apegar-se a bens materiais não é saudável. Francisco não ia querer que você vivesse no passado, disse ela com aquela condescendência açucarada que tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Mordi a língua para não responder. Jimena vinha me dizendo o que Francisco ia querer desde o funeral, geralmente quando isso significava eu dar algo a eles. A casa de penhores do centro, disse Miguel finalmente, olhando para o relógio de pulso. Um Apple Watch caro, que provavelmente custava mais do que o valor pelo qual ele tinha vendido a lembrança mais preciosa que me restava de Francisco. Me deram R$1.000, nada mal para algo tão velho. R$1.000, por um Rolex que valia milhares de reais. O relógio que Francisco usou todos os dias de nosso casamento, exceto no dia em que morreu, quando o hospital me entregou num saco plástico junto com sua aliança. Aquele relógio valia pelo menos 30 mil, até mais, respondi, sentindo a raiva crescer. Jimena bufou. Em que mundo? Tá louca? Ele nem estava funcionando direito. A traição tem um sabor, amargo e metálico como moedas na língua. Parada ali na minha cozinha, encarando meu filho que aparentemente acreditava que o luto tinha data de validade, eu o saboreei plenamente pela primeira vez. Vou buscá-lo, anunciei com uma calma que não sentia. Miguel e Jimena trocaram olhares de superioridade, como se eu fosse uma criança teimosa fazendo birra. Boa sorte com isso, respondeu Miguel, já se dirigindo à porta. Nós voamos para a Espanha amanhã cedo. Jimena tem planejado essa viagem há meses. Depois que eles saíram, o silêncio da casa vazia pesou sobre mim como um cobertor molhado. Sentei-me à mesa da cozinha, as mãos tremendo levemente. Aqui está o que Miguel e Jimena não sabiam sobre a patética velha que eu aparentava ser. Passei 40 anos como gerente de banco. Eu conhecia a diferença entre desistir e planejamento estratégico. No dia seguinte, entrei na casa de penhores. O lugar era exatamente como eu imaginava, apertado, empoeirado, com iluminação fluorescente que fazia tudo parecer doentio. Um homem com os braços cobertos de tatuagens estava atrás do balcão. Você veio pelo Rolex? Ele perguntou antes mesmo que eu abrisse a boca. Como você soube? Seu filho me avisou que você poderia aparecer. Disse que você estava com dificuldade de desapegar. A audácia de Miguel me deixou momentaneamente sem palavras. Respirei fundo, tentando manter a compostura. Eu vou comprá-lo de volta. O que precisar. O homem, cujo crachá dizia Diego, parecia desconfortável. Já foi vendido. Um cara veio esta manhã, pagou em dinheiro. Meu coração afundou até meus calcanhares. Algum estranho estava andando pelo Rio de Janeiro, usando o relógio de Francisco.
e eu nunca mais o veria porque meu filho precisava de dinheiro para fazer passeios durante suas férias na Espanha. Mas encontramos algo estranho quando o estávamos limpando para a venda, continuou Diego, baixando a voz. Ele desapareceu nos fundos e voltou com um pequeno envelope pardo. Havia um compartimento escondido na parte de trás. Um trabalho realmente profissional. Encontrei isso aqui dentro. Ele retirou de dentro do envelope um pedaço de papel dobrado, amarelado pelo tempo. Na caligrafia cuidadosa de Francisco, o aniversário de Dolores, 15 de julho de 1955. O dia em que eu soube que me casaria com ela. Abaixo disso, uma série de números e letras que pareciam algum tipo de código. SS4457 CUI15AGDS. Olhei para o papel, minhas mãos tremendo. Em 43 anos de casamento, Francisco nunca tinha mencionado nenhum compartimento escondido. O homem que comprou o relógio, perguntei subitamente. Como ele era? A expressão de Diego mudou, tornando-se mais cautelosa. Por quê? Porque meu marido escondeu isso por uma razão, e acho que quem comprou aquele relógio pode estar prestes a ter uma surpresa. Após alguma hesitação, Diego revelou que o comprador havia perguntado especificamente sobre relógios recém-chegados, afirmando ser um colecionador de Rolexes vintage. Ele demonstrou particular interesse quando soube que algo havia sido encontrado dentro do relógio. Alguém estava procurando especificamente pelo relógio de Francisco. Mas por quê? E como sabiam sobre o compartimento escondido? Naquela noite, sentei na escrivaninha de Francisco em nosso quarto, cercada por 43 anos de registros financeiros. O código do relógio me encarava, SS4457 CUI15AGDS. Eu tinha vasculhado cada conta que possuíamos, cada investimento, cada cofre. Nada combinava com aqueles números. Francisco tinha sido financeiramente conservador durante toda a nossa vida juntos. Conta poupança, conta corrente, um fundo de aposentadoria modesto. Nada extravagante, nada escondido. Ou era o que eu pensava. Meu telefone tocou, interrompendo minha busca. Era Miguel. Mãe, fui informado que você fez uma cena na casa de penhores. Sua voz soava irritada. Fui tentar recuperar o relógio do seu pai. Infelizmente, outra pessoa já o comprou. Viu? Problema resolvido. Hora de seguir em frente. A casualidade em sua voz fez meu peito apertar de raiva. Este era o filho de Francisco, o bebê para quem ele havia trabalhado em turnos duplos, a criança que ele ensinou a jogar futebol e a trocar pneus. Quando Miguel tinha se tornado tão frio? Miguel, havia algo escondido dentro do relógio. Seu pai me deixou uma mensagem. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Que tipo de mensagem? Sua voz mudou, tornou-se mais alerta. Era a primeira vez que Miguel demonstrava interesse por algo relacionado ao pai desde o funeral. Algo em seu tom me fez hesitar. Apenas alguns números, respondi vagamente. Provavelmente nada importante. Talvez eu devesse passar aí, te ajudar a descobrir o que é. Sua súbita oferta de ajuda despertou minha suspeita. Ontem ele me dizia para parar de viver no passado, hoje queria ajudar com as coisas de Francisco. Depois de desligar, voltei a examinar o código com renovada determinação. Em vez de procurar por contas que combinassem com os números, comecei a procurar por padrões. Francisco tinha sido contador. Ele pensava em sistemas, em progressões lógicas. SS poderia ser seguro social. CUI poderia significar Central de Unidade de Investimentos ou algo semelhante. 15AG me fez parar. 15 de agosto, nosso aniversário de casamento. IDS eram minhas iniciais. Dolores Silva. Após horas de pesquisa online, finalmente encontrei algo. Secure Solutions Investment Management, com sede nas Ilhas Cayman. O site era discreto, atendendo indivíduos de alto patrimônio líquido em busca de privacidade. Com os dedos trêmulos, digitei SS4457 CUI15AGDS no campo de número de cliente. Número de conta válido, apareceu na tela. Agora eu precisava da senha. Algo que só eu saberia. Algo que Francisco sabia que eu descobriria.
Tentei nossa data de casamento, nosso endereço, meu aniversário. Nada funcionou. Então me lembrei da anotação no papel. O aniversário de Dolores, 15 de julho de 1955. O dia em que eu soube que me casaria com ela. Não era meu aniversário real. 15 de julho foi o dia em que nos conhecemos, numa festa de verão no Parque Ibirapuera. Francisco sempre dizia que soube naquela noite que um dia se casaria comigo. Digitei 071555 e prendi a respiração. Acesso concedido. A tela que carregou me fez ofegar. Saldo atual da conta: 2.847.029,67. Francisco havia escondido quase 3 milhões de reais de mim durante todo o nosso casamento. Fiquei paralisada, olhando aqueles números até que se gravassem em minhas retinas. Meu primeiro instinto foi a raiva. Raiva pura pela decepção, pelas mentiras por omissão, por 43 anos de me preocupar se teríamos o suficiente para a aposentadoria, enquanto Francisco secretamente guardava uma fortuna. Mas então, cliquei no histórico da conta. O primeiro depósito foi feito em 1982, 3 anos após o nascimento de Miguel. 5.000 reais. A anotação dizia: investimento de herança inicial, FS Herança. Francisco nunca havia mencionado nenhuma herança. Continuei examinando anos de depósitos, todos relativamente pequenos. 500 aqui, 1.000 ali. Contribuições regulares que explicavam por que ele tinha sido tão cuidadoso com nosso orçamento doméstico. Os depósitos continuaram até 2008, quando saltaram dramaticamente. Em vez de centenas de reais, Francisco estava depositando dezenas de milhares de cada vez. A anotação nesses depósitos maiores me fez gelar o sangue. Liquidação de imóveis, propriedades em São Paulo. Francisco estava comprando e vendendo imóveis sem meu conhecimento. Propriedades que eu nunca tinha visto. Investimentos sobre os quais nunca fui consultada, negócios que aparentemente o haviam tornado rico. Como você vive com alguém por 43 anos e não percebe que ele está conduzindo transações secretas? Encontrei uma pasta intitulada Dolores, acesso de emergência apenas. Dentro havia um arquivo de vídeo enviado apenas 3 meses antes de Francisco morrer. O rosto dele preencheu a tela, parecendo mais velho e mais cansado do que eu me lembrava. Estava sentado em seu escritório no trabalho. Dolores, se você está assistindo isso, eu já me fui. E algo deu errado. A voz dele era firme, mas seus olhos pareciam tristes. Eu esperava que você nunca precisasse acessar esta conta, que envelhecêssemos juntos e que eu eventualmente te contaria sobre ela durante o jantar um dia. Ele fez uma pausa, esfregando o rosto com aquele gesto familiar que usava sempre que estava resolvendo um problema difícil. O dinheiro não é meu, querida. Era do meu pai, escondido antes que ele morresse em 1981. Ele me fez prometer mantê-lo em segredo, protegê-lo, usá-lo apenas se nossa família estivesse em perigo real. Francisco continuou explicando os detalhes da conta, a estratégia de investimento, as proteções legais que havia estabelecido, mas eu fiquei presa em uma frase. Eu esperava que você nunca precisasse acessar esta conta. Francisco tinha morrido de um ataque cardíaco no trabalho, súbito, inesperado, sem sinais de alerta. Como ele poderia ter sabido que eu precisaria desse dinheiro, a menos que a catástrofe contra a qual ele estava se protegendo não fosse aleatória? A menos que Francisco tivesse sabido algo sobre nossa família que eu estava apenas começando a entender. Na manhã seguinte, liguei para a biblioteca onde trabalhava e disse que estava doente. Pela primeira vez em 6 meses, eu tinha algo mais importante para fazer do que organizar livros e pedir silêncio a adolescentes. O último depósito de Francisco havia sido feito apenas 2 semanas antes de ele morrer. 25.000 reais com a anotação venda de propriedade, liquidação de emergência. Francisco estava convertendo ativos em dinheiro antes de sua morte. Passei horas pesquisando cada transação imobiliária que Francisco tinha feito. O homem com quem fui casada por 43 anos aparentemente havia sido um magnata imobiliário secreto,
comprando e vendendo propriedades por todo o Brasil. Mas o que me gelou o sangue foi descobrir que cada propriedade que Francisco havia vendido no último ano tinha sido comprada pelo mesmo comprador, uma empresa chamada Inversões Silva Lida. Silva também era o sobrenome de Miguel. Liguei para meu sobrinho Fernando, que trabalhava com imóveis. Fernando, você já ouviu falar de uma empresa chamada Inversões Silva? Na verdade, sim. Eles têm estado bastante ativos ultimamente, comprando propriedades em bons bairros, negócios em dinheiro, se movendo rápido. Por quê? Você sabe quem é o dono da empresa? Posso descobrir. Me dê uma hora. Enquanto esperava, continuei vasculhando a escrivaninha de Francisco. Escondida no fundo de seu arquivo, atrás de 40 anos de declarações de imposto de renda, encontrei uma pasta marcada Apólices de Seguro. Mas em vez de documentos de seguro, a pasta continha contratos, escrituras de propriedade e correspondência relacionada aos investimentos de Francisco. No fundo da pilha estava uma carta que fez minhas mãos tremerem. Era de um detetive particular, datada de 6 meses antes da morte de Francisco. Senhor Silva, de acordo com seu pedido, completei a investigação sobre as atividades financeiras de seu filho, Miguel Silva. Minhas descobertas são preocupantes. Seu filho acumulou aproximadamente 180 mil reais em dívidas de jogo em vários sites de apostas offshore. Ele também contraiu múltiplos empréstimos de alta taxa de juros contra seu negócio usando informações fraudulentas sobre sua renda e ativos. De maior preocupação são as investigações que o Sr. Silva tem feito sobre sua propriedade. Ele contatou 3 advogados diferentes, perguntando sobre leis de herança e o processo para contestar testamentos. Ele também fez perguntas sobre procedimentos de procuração e instalações de cuidados para idosos. Acredito que seu filho está planejando tê-lo declarado incompetente a fim de obter controle sobre seus ativos. A documentação que descobri sugere que ele tem pesquisado essa opção por vários meses. Recomendo tomar medidas imediatas para proteger seus ativos e garantir a segurança financeira de sua esposa. Meu telefone tocou. Era Fernando. Tia Dolores, você não vai acreditar nisso. A Inversões Silva é de propriedade de Miguel Silva, seu Miguel. Fechei os olhos, as peças finalmente se encaixando. Francisco não estava escondendo dinheiro de mim. Ele estava escondendo de Miguel. Toda venda de propriedade, todo depósito em dinheiro, toda liquidação de emergência havia sido Francisco movendo sistematicamente ativos para fora do alcance de Miguel. Francisco sabia que seu próprio filho estava planejando nos roubar. Mas Francisco morreu antes que pudesse me avisar, deixando apenas o compartimento escondido em seu relógio como uma pista para encontrar a verdade. Meu filho não tinha roubado o Rolex por dinheiro para férias. Ele tinha roubado porque estava procurando exatamente o que eu havia encontrado: acesso à fortuna escondida de Francisco. E agora que Miguel sabia que eu tinha encontrado algo no relógio, ele não pararia até descobrir o que era. Eu ainda estava absorvendo essa revelação quando ouvi a chave na porta da frente. Jimena tinha uma cópia desde o funeral, supostamente para me visitar quando Miguel estava trabalhando. Agora eu entendia que ela estava verificando os ativos de Francisco. Dolores, você está aqui? A voz dela ecoou pela casa, artificialmente doce. Miguel e eu passamos antes de ir para o aeroporto. Rapidamente escondi o relatório do detetive e minimizei a tela do computador. O que quer que Miguel e Jimena estivessem tramando, eu precisava entender as regras antes de revelar minhas cartas. Eles apareceram no quarto momentos depois. Miguel carregava uma pequena mala e Jimena usava o tipo de roupa que gritava: "Férias caras". Seus óculos de grife provavelmente custaram mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Só queríamos dizer tchau, disse Miguel, mas seus olhos estavam vasculhando a escrivaninha de Francisco, tomando nota dos papéis espalhados ao meu redor. No que você está trabalhando? Organizando as coisas do seu pai, respondi com cuidado. Há tanta coisa que eu nunca soube. Jimena se aproximou, seu olhar focado na tela do meu laptop.
Encontrou algo interessante? A pergunta parecia casual, mas percebia a atenção aguda em sua voz. Essas não eram visitas de cortesia, eram missões de reconhecimento. Apenas velhos extratos bancários e registros fiscais. Seu pai era muito minucioso com sua papelada. Miguel relaxou visivelmente. O papai era obcecado com registros, provavelmente guardou cada recibo dos últimos 20 anos. Na verdade, eu disse, decidindo testar suas reações, encontrei algo estranho. Seu pai tinha algum tipo de conta de investimento que eu não conhecia. Nada importante, apenas alguns milhares. A mudança na expressão de ambos foi imediata e inconfundível. Miguel deu um passo à frente, tentando parecer casual, mas falhando completamente. Uma conta de investimento? Que tipo? Ainda não tenho certeza. A papelada é confusa. Talvez eu precise contratar um contador para me ajudar a entender. Jimena trocou um olhar rápido com Miguel. Nós poderíamos te ajudar com isso. Miguel é bom com documentos financeiros. Aposto que sim, pensei, lembrando do relatório sobre as dívidas de jogo e os pedidos de empréstimos fraudulentos. Isso é muito gentil, mas já marquei um horário com a antiga firma de contabilidade de Francisco. A mandíbula de Miguel se apertou. Mãe, esses caras cobram 300 harders por hora. Eu posso olhar a papelada de graça. Eu posso pagar 300 harders por hora, Miguel. O silêncio que se seguiu foi denso como neblina. A máscara de preocupação de Jimena estava escorregando, revelando a mulher calculista por baixo. Miguel praticamente vibrava com energia frustrada. É melhor a gente ir, disse Jimena finalmente. Não queremos perder nosso voo. Mas Miguel não se mexeu. Mãe, sobre a mensagem que você encontrou no relógio, talvez eu devesse dar uma olhada nesses números antes de sairmos, só para ter certeza de que não são algo importante. Que números? Perguntou Jimena bruscamente. Miguel lhe lançou um olhar de aviso. A mãe encontrou algum tipo de código no relógio. Provavelmente nada, mas nunca se sabe. Agora Jimena estava totalmente alerta, sua empolgação com as férias substituída por um foco intenso. Que tipo de código? Levantei-me lentamente, usando minha altura total para encarar minha nora. O tipo que não é da sua conta. O rosto dela ficou vermelho. Com licença. Você me ouviu. Meu marido me deixou uma mensagem particular. Particular, sendo a palavra-chave. Mãe. Miguel se colocou entre nós, sua voz assumindo aquele tom condescendente que eu tinha aprendido a odiar. Somos família. Não há necessidade de segredos. Segredos? Quase ri da ironia. Como as dívidas de jogo secretas ou a empresa secreta que você tem usado para comprar propriedades com dinheiro que não tem? A cor escoou do rosto de Miguel. A boca de Jimena caiu aberta. Eu não sei do que você está falando, disse Miguel, mas sua voz estava trêmula. Inversões, Silva te diz algo? Seu pai sabia, Miguel. Ele sabia de tudo. Jimena se recuperou primeiro, sua voz tornando-se cruel. Sua velha louca, você não sabe de nada. Eu sei que seu marido deve 180 mil reais para sites de apostas offshore. Sei que ele tem pesquisado como me declarar incompetente e sei que ele tem planejado isso por meses. Miguel se encostou no batente da porta como se seus cordões tivessem sido cortados. A luta saiu completamente dele. Como? Ele sussurrou. Seu pai contratou um detetive particular. Cada mentira, cada dívida, cada plano que você fez para nos roubar. Está tudo documentado. Caminhei até a escrivaninha e peguei o relatório, observando o rosto de Miguel enquanto ele reconhecia o cabeçalho. Francisco me protegeu de você, mesmo após sua morte. Aquele código que você está tão interessado é a chave para mais dinheiro do que você jamais sonhou. Dinheiro que nunca, jamais, pertencerá a você. Jimena agarrou o braço de Miguel. Precisamos ir agora. Mas Miguel estava me olhando com algo que se parecia com respeito pela primeira vez em anos. Ele realmente sabia. Ele sabia que o filho estava planejando roubar a própria mãe. Que tipo de homem isso te faz, Miguel?
Por apenas um momento, Miguel pareceu o menininho que eu havia criado, confuso e envergonhado. Então, o aperto de Jimena em seu braço se intensificou, e o momento passou. Isso não acabou, Jimena sibilou enquanto eles se dirigiam para a porta. Sim, acabou, gritei para eles. Acabou desde o dia em que você decidiu que eu valia mais morta do que viva para você. A porta da frente bateu, me deixando sozinha com os segredos do meu marido e o conhecimento de que a verdadeira luta estava apenas começando. 2 dias depois, minha campainha tocou às 8h da manhã. Através do olho mágico, vi uma mulher em um terno caro segurando uma pasta. Atrás dela estava um homem que parecia ter saído diretamente de um catálogo de faculdade de Direito. Senhora Silva, sou Catarina Ramos, da Ramos e Associados. Este é meu colega, David Kim. Representamos seu filho, Miguel, em algumas questões legais de família. Abri a porta, mas não os convidei a entrar. O que posso fazer por vocês? Catarina sorriu com o tipo de calor praticado que provavelmente custava $300 por hora. Senhora Silva, seu filho está preocupado com seu bem-estar. Ele nos pediu para discutir algumas opções que podem ser benéficas para todos os envolvidos. David deu um passo à frente, pegando um tablet. Entendemos que a senhora pode ter descoberto algumas contas financeiras que seu falecido marido mantinha privadas. Embora tenhamos certeza de que ele tinha boas intenções, gerenciar investimentos complexos pode ser avassalador, especialmente durante o processo de luto. Avassalador. Como se eu não tivesse passado 40 anos gerenciando nossas finanças domésticas até o último centavo. Aprecio sua preocupação, mas sou perfeitamente capaz de gerenciar meus próprios assuntos. O sorriso de Catarina permaneceu inalterado. Claro que a senhora é, mas considere isso. Seu filho poderia ajudar a carregar esse fardo. Nós elaboramos alguns documentos que dariam a Miguel procuração sobre suas decisões financeiras. Apenas temporariamente, até que a senhora tenha tido tempo para se recuperar do luto. Aí estava. Exatamente o que o detetive particular havia alertado. Temporariamente, repeti. E quem determina quando o meu período de luto acabou? David trocou um olhar com Catarina. Isso seria a seu critério, naturalmente. Naturalmente. Dei um passo para trás. Acho que terminamos por aqui. Senhora Silva, a voz de Catarina se afiou levemente. Seu filho está preparado para entrar com uma petição na corte sobre sua competência mental. Ele está preocupado com algumas decisões financeiras erráticas que a senhora tem tomado. Que decisões erráticas? Acessar contas offshore, conduzir transações financeiras internacionais sem orientação profissional. Para um observador externo, pode parecer que a senhora não está pensando claramente. A ameaça era clara como cristal. Assinar a procuração voluntariamente, ou eles me teriam declarada incompetente à força. Sabe o que é interessante sobre ameaças? Perguntei, apoiando-me no batente da porta. Elas só funcionam se a pessoa que você está ameaçando não tiver advogados melhores do que você. A máscara profissional de Catarina escorregou um pouco. Perdão? Eu disse que você pode dizer ao meu filho que o plano dele não vai funcionar. Francisco me deixou mais do que apenas dinheiro. Ele me deixou proteção. Fechei a porta na cara deles e imediatamente liguei para o número que tinha encontrado nos arquivos escondidos de Francisco. Tomás Hernandes, o detetive particular, atendeu no segundo toque. Senhor Hernandes, aqui é Dolores Silva, a viúva de Francisco Silva. Senhora Silva, eu estava esperando sua ligação. Francisco me disse que a senhora poderia precisar dos meus serviços um dia. Ele o fez? Cerca de 6 meses atrás, Francisco me pediu para preparar um pacote de defesa legal abrangente caso alguém tentasse desafiar sua competência ou seu direito aos ativos dele. Está tudo pronto. Francisco estava 3 passos à frente, mesmo na morte. Quão pronto? Senhora Silva,
Quando eu terminar de apresentar as evidências das dívidas de jogo de Miguel, dos pedidos de empréstimos fraudulentos e das tentativas de manipular membros da família idosos, ele terá sorte se não enfrentar acusações criminais. Pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Senhor Hernandes, acho que é hora de fazer alguns telefonemas. O escritório de Tomás Hernandes ficava em um elegante edifício no centro que exalava serviços legais caros. Sentada de frente para ele, revisando o pacote de defesa de Francisco, percebi que meu marido vinha planejando este confronto muito antes de morrer. Seu marido era minucioso, disse Tomás, espalhando documentos sobre sua mesa de mogno. Registros bancários mostrando as perdas de jogo de Miguel, gravações de áudio dele discutindo planos para ter a senhora declarada incompetente, até mesmo fotografias dele se encontrando com advogados de planejamento patrimonial. Gravações de áudio? Tomás assentiu sombriamente. Francisco suspeitou que Miguel estava planejando algo. Então, ele grampeou a casa de vocês no ano passado. Completamente legal, já que era sua própria propriedade. Pensei em todas as conversas que Miguel e Jimena tiveram na minha cozinha nos últimos meses. Cada comentário desdenhoso sobre meu estado mental, cada cálculo sobre os ativos de Francisco, cada piada cruel sobre me colocar em uma casa de repouso. Francisco tinha ouvido tudo. A mais, Tomás continuou. Francisco também descobriu que Jimena tem sistematicamente isolado a senhora da família e dos amigos. Ela tem dito às pessoas que a senhora está ficando senil, que precisa de supervisão. As peças se encaixaram. Por que minha cunhada tinha parado de ligar? Por que os vizinhos pareciam estranhos quando me viam? Por que minhas amigas do Clube do Livro vinham me tratando como se eu fosse frágil? Quão extensa é a evidência? Extensa o suficiente para destruir qualquer desafio de competência e provavelmente colocar os dois na cadeia por abuso de idosos e tentativa de fraude. Tomás pegou uma pasta grossa. Mas há mais uma coisa. Francisco deixou instruções específicas sobre o que fazer se a senhora precisasse acessar a conta offshore. Ele me entregou um envelope lacrado com meu nome escrito na caligrafia cuidadosa de Francisco. Dentro havia uma carta datada de apenas uma semana antes da morte dele. Minha querida Dolores, se você está lendo isso, então Miguel mostrou sua verdadeira face e você descobriu a conta que eu tenho construído por 40 anos. Eu sinto muito por não ter podido te contar sobre isso enquanto estava vivo, mas eu precisava protegê-la de Miguel até que fosse a hora certa. O dinheiro não é apenas uma herança, é justiça. Cada centavo veio de investimentos que eu fiz usando informações que Miguel pensava que estava escondendo de nós. Quando ele começou sua empresa imobiliária, ele se gabava de seus negócios internos e investimentos garantidos. O que ele não sabia é que eu estava ouvindo e investindo nas mesmas oportunidades com dinheiro que ele não sabia que existia. Miguel, sem saber, financiou sua própria queda. A cada propriedade que ele virou, eu comprei mais 3 na mesma área. A cada dica de ações que ele mencionava, eu investia com dinheiro da nossa herança original. A conta offshore existe porque eu usei a própria ganância de Miguel contra ele. Agora é sua vez de usar a ganância dele contra ele. Tomás tem instruções para fazer as transferências da conta imediatamente. Quando você ler esta carta, você terá uma independência financeira que Miguel nunca poderá tocar. Mas mais importante, você terá o poder de escolher como isso termina. Você pode perdoá-lo, cuidar dele apesar de sua traição e esperar que ele aprenda a ser um homem melhor, ou pode deixá-lo enfrentar as consequências de tentar roubar da própria mãe. A escolha é sua, meu amor. Sempre foi, para sempre seu, Francisco. Coloquei a carta na mesa com as mãos trêmulas. Francisco não apenas me protegeu de Miguel. Ele orquestrou a queda de Miguel, usando os próprios esquemas dele contra ele. Senhora Silva. Tomás me observava com cuidado. Está pronta para prosseguir? Pensei em Miguel quando era um menininho, animado com seu primeiro dia de escola. Então pensei nele parado na minha cozinha, me chamando de velha louca, enquanto sua esposa me ameaçava. Algumas pontes, uma vez queimadas,
não podem ser reconstruídas. Senhor Hernandes, quero que o senhor arquive cada evidência que temos com as autoridades apropriadas, e quero que o senhor faça isso hoje. Na manhã seguinte, o caos chegou ao meu bairro tranquilo. Eu estava tomando café quando 3 SUVs pretos pararam na casa de Miguel e Jimena do outro lado da rua. Homens com jaquetas da Polícia Federal começaram a carregar caixas para fora da porta da frente. Meu telefone tocou imediatamente. Mãe, a voz de Miguel estava em pânico, desesperada. O que você fez? Eu me protegi, respondi calmamente, observando pela janela enquanto os agentes carregavam computadores e arquivos para seus veículos. O que você deveria ter feito pela sua família em vez de tentar roubá-los? Você não entende. Isso vai nos destruir. Vocês se destruíram, eu apenas documentei. A voz de Jimena surgiu ao fundo, estridente e furiosa. Sua velha bruxa vingativa. Nós estávamos tentando te ajudar. Roubando o relógio do meu marido? Planejando me declarar incompetente? Espalhando mentiras sobre minha saúde mental para me isolar de amigos e família? A linha ficou em silêncio, exceto pela respiração ofegante de Jimena. Francisco sabia de tudo, Miguel. Cada dívida, cada mentira, cada plano que você fez para nos roubar. Ele passou o último ano de sua vida me protegendo de seu próprio filho. O papai não faria isso. Seu pai contratou um detetive particular para documentar seu vício em jogos e seus planos de roubar minha herança. Ele grampeou nossa casa para gravar cada conversa que você teve sobre me colocar em uma casa de repouso. Ouvi Miguel fazer um som como um animal ferido. A Polícia Federal está apreendendo os registros do seu negócio porque as evidências de Francisco mostram que você tem usado informações fraudulentas para garantir empréstimos. A Receita Federal está te auditando porque você tem escondido renda. E o escritório do Procurador do Estado está te investigando por abuso de idosos. Mãe, por favor! A voz de Miguel se quebrou. Eu nunca quis que chegasse a isso. Quando começou, Miguel? Quando você decidiu que sua mãe valia mais para você morta do que viva? Longo silêncio. Quando Miguel falou novamente, sua voz era quase um sussurro. Quando percebi que o papai estava escondendo dinheiro de nós. Vi alguma papelada no escritório dele no Natal passado, referências a contas que eu nunca tinha ouvido falar. Pensei que se vocês dois morressem, tudo viria para mim automaticamente. A honestidade era brutal, mas de alguma forma mais limpa do que os meses de mentiras e manipulação. Você estava errado. Francisco se certificou de que tudo estaria protegido de você. Quanto? Miguel perguntou. Quanto ele escondeu? O suficiente para garantir que eu nunca precise depender de uma família que me vê como um fardo. Desliguei e observei pela janela enquanto agentes da Polícia Federal escoltavam Miguel e Jimena para carros separados. Jimena gritava com os agentes, provavelmente exigindo advogados e ameaçando processar. Miguel parecia apenas devastado. 3 semanas depois, sentei no escritório de Tomás, revisando os documentos legais finais. Miguel e Jimena estavam enfrentando acusações federais de fraude. O negócio deles havia sido apreendido e seus ativos congelados aguardando investigação. Naquela manhã, um visitante inesperado havia chegado. Senhora Silva, tem alguém aqui para a senhora, a secretária de Tomás anunciou. Diz que se chama Ricardo Torres e que tem algo que pertence à senhora. O homem que entrou tinha cerca de 60 anos, bem vestido, com o tipo de comportamento cuidadoso que sugeria um histórico em aplicação da lei. Em suas mãos estava uma familiar caixa de veludo azul. Senhora Silva, eu sou quem comprou o relógio de seu marido da casa de penhores. Olhei para ele confusa. Como você soube me encontrar? Ricardo sorriu e colocou a caixa na mesa. Porque Francisco Silva me contratou há 20 anos para proteger este relógio se algo acontecesse com ele. Eu não entendo. Sou um delegado federal aposentado. Seu marido me contratou para monitorar certas situações. Quando o relógio apareceu na A Casa de Penhores do Centro, fui notificado imediatamente.
Tomás fazia anotações furiosamente. O senhor estava vigiando Miguel Silva? Entre outras coisas, Francisco foi minucioso em suas preparações. Ricardo abriu a caixa de veludo, revelando o Rolex de Francisco. Mas há algo mais que a senhora precisa saber sobre este relógio. Ele o virou e pressionou algo na parte de trás. Um segundo compartimento escondido se abriu, menor que o primeiro. Dentro havia um cartão micro SD. Francisco gravou tudo, senhora Silva. Cada conversa que Miguel teve sobre manipulá-la, cada encontro com advogados sobre declará-la incompetente, cada discussão sobre o que fazer com seus ativos depois que a senhora se fosse. A sala girou um pouco. Francisco esteve gravando Miguel por 18 meses. Áudio, vídeo, registros financeiros, tudo o que era necessário para garantir que Miguel nunca pudesse desafiar com sucesso minha competência mental ou meu direito à herança. Ricardo inseriu o cartão SD no computador de Tomás. A tela se encheu de pasta após pasta de evidências, gravações de áudio, arquivos de vídeo, documentos financeiros, até mesmo fotografias de Miguel se encontrando com advogados e jogadores. Seu marido a amou o suficiente para passar os últimos 2 anos de sua vida construindo uma defesa legal inquebrável contra seu próprio filho. Pensei nos últimos meses de Francisco. Como ele parecia estressado. Quantas reuniões de trabalho ele tinha à noite. Ele não estava se escondendo de mim. Ele estava me protegendo. Há mais uma coisa, Ricardo disse calmamente. Francisco deixou instruções específicas sobre o que fazer se Miguel tentasse declará-la incompetente. Ele me entregou um último envelope lacrado, este com o título Dolores Plano de Proteção Final. Dentro havia um documento que me fez prender a respiração. No caso de Miguel Silva tentar uma ação legal contra a competência mental de Dolores Silva, os seguintes ativos serão transferidos imediatamente para o Hospital de Câncer de Barretos, em nome de Miguel Silva. Toda a propriedade de propriedade da Inversões Silva Liteda. Todas as dívidas de jogo e empréstimos pendentes. Todos os honorários advocatícios e custos judiciais associados a acusações de abuso de idosos. Miguel Silva será pessoalmente responsável por todas as dívidas e consequências legais, enquanto não receberá nenhum benefício de qualquer herança ou transferência de ativos. Francisco tinha arranjado para Miguel herdar sua própria destruição. Seu marido era um homem brilhante, disse Tomás com admiração. Ele transformou a ganância de Miguel em uma armadilha legal. Francisco sabia que Miguel nunca pararia de tentar pegar o dinheiro, Ricardo explicou. Então ele se certificou de que qualquer tentativa de roubar de você resultaria em Miguel perdendo tudo o que ele já tinha. Peguei o relógio de Francisco, sentindo seu peso familiar em minhas mãos. Por 43 anos, eu tinha pensado que era casada com um contador simples que se preocupava com dinheiro e economizava cada centavo. Em vez disso, eu tinha sido casada com um mestre estrategista que passou 2 anos orquestrando o plano de proteção mais elaborado da história legal. Senhora Silva, Ricardo disse gentilmente. Seu marido me pediu para te dar uma mensagem final se este dia chegasse. Ele me entregou um último envelope. Dentro, na caligrafia de Francisco. Dolores, você sempre foi mais forte do que sabia. Eu apenas me certifiquei de que você teria as ferramentas para provar isso. Com amor, para sempre seu, Francisco. 6 meses depois, eu estava no lobby do Hospital de Câncer de Barretos, observando trabalhadores instalarem uma placa de bronze que dizia Ala Memorial Francisco Silva. A fortuna de Francisco tinha sido mais do que suficiente para garantir meu futuro e financiar a expansão do hospital que ele sempre sonhou. A ironia final era que a tentativa de Miguel de me roubar resultou diretamente na maior doação de caridade na história do hospital. Minha campainha tocou enquanto eu preparava o jantar. Através do olho mágico, vi uma jovem com os olhos de Miguel e um sorriso nervoso. Abuela Dolores, sou eu, Sofia, a filha de Miguel. Eu não a via desde o funeral de Francisco.
Quando ela estava terminando a faculdade e começando seu primeiro emprego, Jimena tinha se certificado de me afastar dos netos junto com todos os outros. Abri a porta. Sofia, que surpresa! Eu sei que deveria ter ligado antes. Ela estava torcendo as mãos nervosamente. Eu soube do papai e da Jimena sobre o que eles fizeram com a senhora. Eu queria pedir desculpas. Você não tem nada pelo que se desculpar. Eu tenho, sim. Eu sabia que algo estava errado. O papai fazia perguntas estranhas sobre as finanças do vovô Francisco, e a Jimena estava sempre fazendo comentários sobre sua memória. Eu deveria ter dito algo. Estudei o rosto da minha neta, vendo a honestidade de Francisco ali junto com as feições de Miguel. Entre, querida, vamos conversar. Durante o jantar, Sofia me contou sobre seu novo emprego como professora do ensino fundamental, seu noivado com um jovem médico e sua culpa pelos crimes de seu pai. Eu fico pensando que deveria visitá-lo na prisão, ela disse. Mas estou tão brava com o que ele fez com a senhora. A raiva é normal, mas Miguel ainda é seu pai. Como a senhora pode não o odiar? Pensei na carta de Francisco, na escolha que ele me deu entre perdão e justiça. Porque o ódio significaria que ele ainda tinha poder sobre mim. Eu escolho a paz. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Eu senti tanto a sua falta. A Jimena disse a todo mundo que a senhora estava ficando confusa, que não queria mais nos ver. Eu nunca parei de querer te ver e nunca vou parar. Enquanto Sofia me ajudava a tirar a louça, ela parou na foto de Francisco na lareira. Sempre me perguntei por que o vovô Francisco usava aquele relógio todos os dias. Ele devia amar muito. Sorri, pensando nos compartimentos escondidos, na conta offshore, no plano de proteção elaborado que tinha salvado minha vida. Ele amava o que ele protegia. Naquela noite, depois que Sofia saiu com a promessa de visitar toda semana, sentei-me no meu alpendre, observando o pôr do sol. O relógio de Francisco estava no meu pulso, marcando o tempo perfeitamente. Ele tinha partido há 8 meses, mas de alguma forma ainda estava cuidando de mim. As maiores histórias de amor não são sobre paixão ou romance, são sobre proteção. Sobre alguém te amar o suficiente para lutar batalhas que você nem sabe que está enfrentando. Francisco passou anos se preparando para uma guerra que eu nunca vi chegar, garantindo que sua morte não me deixasse indefesa contra a ganância de seu próprio filho. Algumas pessoas passam a vida inteira procurando por esse tipo de amor. Eu tive a sorte de usá-lo no meu pulso por 43 anos. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria confrontado seu filho ou teria agido em silêncio? Deixe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aquela pessoa que precisa saber que a justiça sempre encontra um caminho, não importa o tempo que leve.